Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 7 meses que eu estava morando em Curitiba. Minha família é do interior, mas como uma tia nossa morava aqui, pedi pouso para ela. Pelo menos durante algum tempo, até conseguir me firmar e arranjar um lugar só para mim. Na casa da tia Sueli só tinha mulher. Ela, minhas 2 primas e agora eu. A tia era separada e nunca mais quis se casar. Num sábado, lembro que eu estava de folga, saí do banheiro enrolada numa toalha. Até porque, repito, tinha só mulher morando na casa. E por esse motivo, a gente não tinha muito cuidado com isso, né? Não se preocupava muito com esse tipo de coisa. Minhas primas, por exemplo, às vezes saíam do banheiro só de calcinha e sutiã. E nesse dia, eu saí só de toalha. O que eu não imaginava é que tinha um rapaz sentado no sofá, conversando com a minha tia e que naturalmente me viu naqueles trajes. É claro que eu não esperava, né? Olha, fiquei com tanta vergonha. Ele estava conversando assim com a tia e com a minha prima, Andréia. Fiquei tão sem jeito, porque a porta do banheiro ficava no corredor de frente para a sala. Ou seja, ele me viu enrolada naquela toalha. Não falei nada. Só fui pro quarto me trocar. A minha intenção nem era voltar para a sala, mas ficar ali no quarto esperando a visita ir embora. Mas, não sei porquê, acabei mudando de ideia. Cheguei naturalmente toda sem graça, né? E o rapaz olhou assim para mim e a tia falou, já aproveitou para nos apresentar. Você não conhecia o Rui ainda, né, Flávia? O namorado da Andréia? Não, eu não conhecia. Nisso, a minha prima retrucou. Como é que ele ia conhecer, mãe? Se é a primeira vez que eu trago o Rui aqui em casa? Andréia, ela já tinha comentado comigo que havia conhecido um rapaz e que os dois andavam se vendo. Mas eu não sabia que o romance tinha virado um namoro. Fomos apresentados, trocamos um aperto de mão e talvez fosse impressão minha, mas eu senti que a Andréia ficou assim com a cara meio esquisita. Como se estivesse incomodada com alguma coisa. Podia até não ter nada a ver comigo, mas vai saber. Talvez porque eu tivesse saído do banheiro enrolada só naquela toalha. Não foi por querer, mas enfim. Quem sabe ela não tivesse gostado do namorado me vendo daquele jeito. Acabei nem ficando muito ali. Logo tratei de voltar lá pro quarto. Aliás, eles também nem ficaram muito. Dali do quarto, escutei a Andréia e ele se despedindo da tia e saindo. Depois a tia comentou comigo. O que você achou do namorado da Andréia, Flávia? Simpático, né? Ela devia mesmo estar apaixonada. Quando não estavam juntos, vivia com aquele celular na mão, trocando mensagens com ele. E verdade seja dita, realmente era um rapaz bonito. Ele acabou se tornando presença constante ali na nossa casa, principalmente no final de semana. Só que para evitar alguma confusão com a prima, que já tinha feito, sei lá, aquela cara meio esquisita para mim aquele dia, eu nem chegava perto, evitava até conversar. E só falava com ele se ele perguntasse alguma coisa. Não que a Andréia fosse a mulher mais ciumenta do mundo, mas era só para evitar mesmo algum clima ruim. Aquele dia, quando ela me viu saindo do banheiro só de toalha, aquilo gerou um certo constrangimento. E eu percebi que ela não gostou muito. Mas com o tempo, até porque foi uma coisa tão insignificante, tudo caiu no esquecimento. Um dia, eu notei ele olhando fixamente para mim. A Andréia estava na cozinha e eu estava no quarto, mas quando passei por ele ali na sala, ele me seguiu com o olhar. Quando me voltei assim na direção
em que ele estava, o peguei olhando direto para mim. Andréia, repito, estava na cozinha. O pior é que ele nem fez questão de disfarçar. Pelo contrário, continuou olhando. Lembro que eu estava usando um short assim meio apertado e ele não tirou os olhos das minhas pernas. E sabe, você percebe, né? Quando o olhar é de malícia. Não vou negar, mas o jeito como ele ficou olhando para mim, com visível desejo, acabou mexendo comigo. Juro, nunca foi minha intenção chamar a atenção do namorado da minha prima. Muito menos entrar em competição com ela, longe de mim. Mas o fato é que a partir daquele dia, ele me olhava assim de um jeito provocativo e eu muitas vezes devolvia. Tudo pelo olhar. E tudo, claro, sem a Andréia perceber. Deus me livre se ela notasse alguma coisa. Olha, não sei o que deu na minha cabeça para entrar naquele jogo perigoso. Não era para dar em nada. Era só mesmo assim, uma provocação, assim, de parte a parte. Só que eu comecei a pensar nesse rapaz muito mais do que deveria. Quando ele chegava ali em casa, por exemplo, alguma coisa em mim se transformava. Não precisava nem vê-lo. Bastava ouvir a sua voz lá do quarto, sua risada, e o coração já disparava. E quando a gente estava assim no ambiente comum, e os nossos olhos se encontravam, mesmo ele estando ali do lado da minha prima, eu já sentia aquele arrepio pelo corpo todo. Até que um domingo, lembro que ele tinha almoçado ali com a gente. Não sei o que houve, mas ele logo se despediu da Andréia e foi embora. Pelo menos eu pensei que tivesse ido. Só que dali 5 minutos, nem isso, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Flávia, tudo bom? Sou eu, o Rui. Olha, quando eu li aquele nome, meu corpo todo amoleceu. A gente não tinha trocado o telefone, de maneira que ele, pelo menos teoricamente, não tinha o meu número. Para resumir, ele falou que queria conversar comigo. Perguntou se tinha como eu dar uma saidinha, que ele ficaria me esperando na esquina. Olha, eu dei uma disfarçada, assim. Olhei para todo mundo ali, principalmente para Andréia. Lembro que ela estava mexendo no celular. Olhei para Cintia, minha outra prima, depois para minha tia, e só depois mandei a resposta. Tá bom, daqui a pouquinho eu te encontro aí. Olha, só Deus para saber as coisas que passaram pela minha cabeça. E a minha curiosidade. Meu Deus, o que ele quer comigo? Será que é para falar sobre a minha prima? Ou será que não tem nada a ver? De repente, era sobre nós dois. Até porque, repito, a gente andava se olhando naqueles últimos tempos, assim, e qualquer pessoa que percebesse se daria conta que alguma coisa estava rolando. Inventei uma desculpa para poder sair. Falei que iria até a farmácia buscar um remédio para dor de cabeça. E ao mesmo tempo fiquei com tanto medo de alguém se oferecer para ir comigo junto. Mas ninguém se manifestou. À medida que fui me aproximando e vi o carro dele, minhas pernas já começaram a falsear. Entrei no carro, ele ficou olhando bem sério para mim e depois sorriu. Puxa, que bom que você veio. Preciso muito conversar com você. Bom, então fala, né? É alguma coisa sobre a Andréia? Bom, de uma certa forma, também tem a ver com ela. É que eu tomei uma decisão e acho que eu vou terminar o namoro com ela. Terminar? Mas, ué, por que você vai fazer isso? Por quê? Será que você não percebeu ainda? Tô apaixonado por você. Olha, eu levei até um susto
quando vi aquilo. Porque ele falou aquela frase assim, de sopetão. Eu, sinceramente, não esperava ouvir nada parecido. E o baque foi tanto que eu não consegui nem abrir a minha boca para dizer alguma coisa. Ele então arrancou com o carro e, enquanto dirigia, foi falando. Você não faz ideia do quanto anda mexendo comigo, Flávia. Olha, tá complicado levar esse meu namoro com a tua prima, com você ali perto, porque eu só sei pensar em você o tempo todo, até mesmo quando eu tô com ela. Ele falou aquilo e acabou estacionando o carro. Aí se voltou assim para mim. Se eu te pedisse um beijo, você me daria? Ele perguntou, mas nem esperou pela minha resposta. Já foi colando sua boca na minha. De um jeito que eu... Meu Deus, meu corpo todo tremia. E mesmo sabendo, tendo consciência, apesar da surpresa de que estava fazendo uma coisa errada, eu correspondi. O abracei e o beijei com todo o sentimento. Depois ele falou que, mesmo que eu não quisesse nada com ele, iria terminar o namoro de qualquer jeito. Para resumir, ele de fato acabou conversando com ela já no dia seguinte, depois do trabalho. Quando cheguei do serviço, isso já era umas 10 e pouco da noite, os dois já tinham conversado e ele já tinha terminado tudo com ela. Olha, eu nunca tinha visto a Andréia tão triste, tão deprimida. Através da minha tia, eu soube do que tinha acontecido. E não vou negar, me senti até um pouco culpada. Principalmente por conta do que já tinha acontecido entre mim e o Rui. E as coisas que a gente tinha conversado. Ele mesmo falou que, mesmo que eu não quisesse nada com ele, terminaria com ela, mas, sabe, mesmo assim, eu me senti culpada. O fato é que eu tinha dito que era melhor ele resolver a sua vida primeiro com a Andréia e que depois a gente conversaria e veria como ficaria o nosso caso. Ele mandou várias mensagens já naquela mesma noite, dizendo aquilo que eu já sabia naquelas alturas, né? Que ele já tinha conversado com a minha prima e os dois não tinham mais nada. Ele já queria me ver naquela noite mesmo, só que não tinha como. Meu Deus, eu tinha acabado de chegar do serviço, estava cansada, precisava tomar um banho e com fome. Combinamos que ele iria me buscar no shopping no dia seguinte, para a gente poder conversar sobre a nossa situação. Só que quando nos encontramos, o que a gente menos fez foi conversar. Sem dizer uma palavra, ele já se aproximou e já foi colando sua boca na minha, exatamente do jeito que tinha acontecido naquele primeiro dia. A verdade era uma só. Naquelas alturas, eu já estava atraída demais por ele. E mesmo que ainda não estivesse completamente apaixonada, digamos, isso, com toda certeza, não estava longe de acontecer. E desde que começamos a ficar juntos, eu tinha consciência do problema que tinha nas mãos. Eu sabia que quando a Andréia descobrisse que ele tinha terminado com ela para ficar comigo, a sua reação, com toda certeza, seria a pior possível. Ela não iria mais nem querer olhar na minha cara. Aliás, não só ela, né? Mas a própria tia também, a minha outra prima. A tia, com certeza, acabaria até me mandando embora da casa dela. E foi por causa disso, inclusive, que eu pedi pro Rui para não comentar nada com ninguém, que a gente estava saindo. Ele também preferiu assim, até para não acabar me prejudicando, né? Se a tia me expulsasse ali da casa dela, eu não teria nem para onde ir. Começamos, por conta de tudo isso, um namoro escondido.
Quer dizer, elas até desconfiavam que eu estava saindo com alguém. Até porque viam que eu estava feliz. Só não sabiam que era ele a razão da minha felicidade. Depois, inclusive, eu menti. Inventei que tinha conhecido um carinha que trabalhava numa loja, no shopping, onde eu trabalhava, e que a gente estava saindo. Nos finais de semana, ele sempre ia me buscar no serviço. Aí a gente ficava um pouco junto, depois ele me levava para casa. Só que, naturalmente, sempre me deixava na esquina, até para não correr o risco de alguém ver nós dois juntos. Até que um dia, como sempre fazia, ele parou ali naquela esquina. Trocamos um beijo de despedida. Só que um beijo foi puxando o outro. E a gente, sabe, foi ficando. Já devia ser quase 11 horas da noite. Estávamos ali abraçados, nos beijando, distraídos, quando de repente ouvi aquelas batidinhas no vidro da janela do meu lado. E no que me virei, dei de cara com a minha prima do lado do carro. Não a Andréia, mas a Cíntia, irmã dela. Essa menina ficou me olhando com uma cara de espanto. Depois fez um sinal assim, como que pedindo para que eu abrir a janela, ou então sair do carro, tremendo dos pés à cabeça. Eu abri a janela e ela balançou assim a cabeça, me olhando com aquela cara de: eu não estou acreditando. A minha irmã, por acaso, sabe que vocês dois estão se pegando? Cíntia, calma. Eu posso te explicar. Explicar o quê, menina? Que você roubou o namorado dela? E você, hein, Rui? Que papelão. Acredite quem quiser. Mas ela pegou o celular e tirou uma foto da gente ali dentro do carro. Eu e o Rui. Com toda certeza, para mostrar depois para a irmã. Eu, apavorada, nervosa, já fui abrindo a porta do carro. Cíntia, por favor, o que você vai fazer? Por que você tirou essa foto? Você vai contar para a Andréia? Claro que vou. Ué, muita sacanagem de vocês dois. Você sabe quanto que a Andréia está sofrendo desde que o Rui terminou com ela, né? Se bem que não sei quem é o pior, viu? Se você ou se ele. Cíntia, por favor, não fala nada para ela. Eu, inclusive, não sou eu que vou falar. É você. Quer dizer, se você quiser, né? Você vai chegar agora lá em casa e vai abrir o jogo com a minha irmã. Puxa vida, põe a mão na consciência. A coitada não merece isso. Mas ela não vai entender, Cíntia. Bom, você escolhe. Porque se você não conta, eu conto. Ela falou aquilo e saiu andando. Olha, eu me despedi do Rui assim, bem rápido. E fui atrás. Meu Deus, o que eu tanto temia tinha acontecido. Tinha chegado o momento de enfrentar a Andréia de um jeito assim que não tinha como fugir. Quando entrei, a Cíntia já estava lá dentro. E assim que me viu, se voltou para a irmã e falou: então, Andréia, a Flávia tem uma coisa para te contar. Né, Flávia? Num fio de voz, tremendo dos pés à cabeça, fui obrigado a falar, né? Então, Andréia, é que eu peguei uma carona com o Rui. Ele me deixou ali na esquina e a Cíntia viu a gente. Nisso, a Cíntia me cortou. Mas que carona, Flávia? Pelo amor de Deus, fala a verdade. Vocês dois estavam se beijando dentro do carro. Fala pra ela que vocês estão juntos, que foi por tua causa que ele terminou o namoro com ela. André ficou branca quando viu aquilo. Olhou assim pra mim como é que é? Isso é verdade, Flávia? Meu Deus, o que eu ia dizer? Apenas baixei a cabeça
e fiquei em silêncio. Até porque a outra já tinha contado tudo. A Andréia, e nem poderia ser diferente, ficou indignada. Começou a gritar comigo, a me chamar de tanto nome feio. E eu juro, pensei até que ela fosse avançar em mim. Depois ligou pro Rui e os dois ficaram conversando durante algum tempo. Olha, eu acho que ele confirmou tudo, porque depois que desligou, aí sim, ela veio com tudo pra cima de mim. Chegou a me dar um tapa na cara. Olha, se não fosse a tia apartar, eu acho que ela teria me matado. Só que, como eu já estava esperando, a tia também ficou uma fera comigo. E aquilo que eu tanto temia aconteceu. Ela me pediu que eu fosse procurar um outro lugar para ficar, porque ali eu não ficaria. E ainda ligou pro meu pai para contar o que tinha acontecido, o que eu tinha aprontado para cima da minha prima. Ela simplesmente me detonou. Até permitiu que eu passasse aquela noite ali, mas deixou muito claro que era para eu dar um jeito de encontrar outro lugar para ficar no dia seguinte. Porque aquilo que eu tinha feito, palavras dela, era imperdoável. Parece que estou vendo a minha tia olhando para mim e me dizendo aquelas palavras. Perdi completamente a confiança que tinha em você, Flávia. Você me desculpa, mas entre você e minha filha, sou 1000 vezes mais ela, né? No fundo, foi a própria Andréia que pediu que ela me escorraçasse dali. Diz que se a tia não me mandasse embora, era ela que iria sair. Tive de escutar um monte do meu pai e da minha mãe, que naturalmente também não gostaram nem um pouco da minha atitude. Quem acabou me dando o pouso foi uma amiga do serviço, onde estou ficando até hoje. Pelo menos até arranjar um lugar só para mim. Tentei me acertar com os meus parentes de todas as formas que pude. Até reconhecendo que, sabe, o que eu tinha feito não era assim uma coisa legal. E eu sei que não era, mas a gente quando se apaixona faz tanta bobagem. Faz tanta coisa errada. Sabe, não consegue se controlar. Sei lá o que houve comigo. Só sei dizer que o pior de tudo, isso é que foi o pior. É que foi tudo em vão. Porque depois de um tempo de relacionamento, o Rui acabou terminando comigo e se afastando de mim. Falou que tinha sido precipitado, que não era bem aquilo que ele queria, que aquilo que ele sentia por mim talvez fosse só uma paixão, não tinha nada a ver com amor. Ou então entusiasmo, atração. Falou um monte. Coisas bem diferentes do tempo em que ele me dizia que me amava, que tinha se apaixonado por mim. Lembro dele me dizendo, naquele primeiro dia, me chamando para encontrá-lo na esquina e dizendo que namorar a minha prima já estava difícil para ele, porque ele só conseguia pensar em mim. Ele falou tanta coisa diferente. No fundo, acho que caí no conto do apaixonado. Só isso para explicar. Ou de repente, ele é uma pessoa assim, imatura mesmo. Sim, porque a pessoa terminar um namoro e dizer que está apaixonado por você, que só consegue pensar em você o tempo todo, para dali a algumas semanas terminar tudo, se afastando assim de forma definitiva, dizendo que foi precipitado, sabe? Tem que ser uma pessoa muito imatura mesmo. E é isso que eu tive de engolir. O que ele sentia por mim, ao contrário do que ele falava, foi apenas fogo de palha e nada mais.
Na verdade, eu senti que ele começou a se afastar quando viu que eu estava sozinha. Que não tinha mais ninguém com quem contar. E acho que isso o assustou um pouco. Quem sabe ele tenha pensado que eu iria exigir que ele me assumisse. Ou assumisse pelo menos algum compromisso, assim, mais sério comigo. Aí, tirou o time de campo. Olha, não é que eu me arrependa. Até porque o que fiz não foi por sacanagem, por mau caráter ou coisa parecida. É que me encantei por ele. Então dizer agora que me arrependo seria até covardia da minha parte. Mas é como eu já disse, foi tudo em vão. Porque ele não me amava. Era só da boca para fora. Briguei com os meus parentes, com a minha prima especialmente, com a outra, com a minha tia. Até meu pai e a minha mãe ficaram de cara virada comigo. Tudo para hoje estar sozinha. De modo que foi tudo para nada. Foi só para me estrepar. Foi só para despedaçar esse meu pobre coração de menina boba, de menina apaixonada.